bem-vindos ao nosso quarto dia do curso de verão da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com apoio e suporte da BPI e o próprio INPI. Hoje vamos entrar na sessão 3, que é Propriedade Intelectual e Clima, Patentes Verdes. Serei eu como moderadora. Minha apresentação, não sei se todos sabem, mas eu tenho mestrado e doutorado pela Academia do INPI, sou da primeira turma, e justamente fiquei com essa missão de ser a moderadora por não podermos contar com a presença até do Douglas Santos, que foi o idealizador de todo esse programa, por problemas técnicos. E temos como palestrantes, então, o Bruno Leonardo Bozaquel Moraes, ele é pesquisador do INPI, e quem vai iniciar agora a palestra. E depois vamos passar a palavra para a doutora Tatiana Silveira, da Casnar Leonardos. Então, Bruno, você pode se apresentar bem rapidamente, compartilhar a sua apresentação na tela, e uma excelente apresentação a todos. Todos, por favor, deixem o microfone fechado e as perguntas no chat. Com você. Obrigado, começar. Opa. Aqui, né? Isso. Bom dia a todos. Então, agradecer o convite, a oportunidade de apresentar o programa. E como eu já estava falando antes aqui, vocês vão ver nessa apresentação que o programa ele andou junto, o desenvolvimento dele fez com que ele fosse o exame prioritário e o exame prioritário fosse o programa, né? Mas eu vou apresentar o histórico, como ele se estabeleceu e as novas ações que vêm sendo desempenhadas dentro desse programa, de estar além do que é o exame prioritário. Então, para iniciar a apresentação, a gente primeiro precisa contextualizar. Eu sei que vocês já estão abordando esse tópico ao longo desses dias, mas, enfim, então, a mudança climática já se revelou um desafio, né, o maior desafio da atualidade. Mas essa discussão que nós estamos tendo hoje, ela não é recente, né? Ela vem há um bom tempo acontecendo, as discussões em fóruns internacionais, e um marco histórico foi a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, que é a sigla, né, o NFCCC. Então, eu vou me referir agora só como Convenção Quadro. E ela foi criada na Rio 92, então já tem um certo tempo. E essa Convenção Quadro, ela tem por objetivo criar condições, formular tratados em busca da estabilização da emissão de gases do efeito estufa, né? Então, no âmbito dessa convenção é que foi firmado o Protocolo de Quioto em 1995 e, mais recentemente, a gente teve o Acordo de Paris, isso em 2015. Então, o que foi o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é uma oportunidade dos países membros determinarem suas próprias metas, né? Então, não é imposta, elas são definidas pelos próprios países, caso a caso. E esse Acordo de Paris ele prevê ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e começa-se a falar em financiamento dessas ações, né? Então, as metas apresentadas por cada país, ela é chamada de NDC, né? Que é a sigla para Contribuição Nacionalmente Determinada. E qual foi a contribuição do Brasil? Então, o Brasil apresentou a sua NDC, uma série de metas e atividades, ações propostas, e eu pensei algumas, né, só 3 assim, pontos, porque não tem como, né, a gente ficar
cobrindo isso tudo, mas, por exemplo, o Brasil se compromete a aumentar a participação de energias não hídricas e biocombustíveis na matriz energética. Então, o Brasil já tem um histórico, né, de biocombustível, mas tem uma previsão de aumentar essa representação na matriz energética. E, além disso, tem um comprometimento de promover tecnologias limpas e com maior eficiência energética. Então, por isso tudo, né, a exemplo também do que é apresentado nas NDCs de outros países, percebe-se que é fundamental que seja estimulado o desenvolvimento de novas tecnologias limpas, né? Tecnologias limpas energeticamente eficientes, o que a gente poderia, de certa maneira, definir como tecnologias verdes. E, já que a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, nesse ponto é que se estabelece uma interface com o sistema de patente. Então, também sei que a totalidade dos participantes do Summer School já tem essa noção, mas não custa a gente relembrar como é que funciona o sistema, qual é a lógica do sistema de patentes. Então, é um ciclo baseado na competição entre players, né, de um setor, de uma área econômica, de um setor econômico, mercado. Essa competição, ela acaba resultando em invenção, e essa invenção pode, eventualmente, ser traduzida, né, resultar na concessão de uma patente. O que essa patente representa? Essa patente ela representa uma vantagem competitiva para o detentor, né? E também, de certa maneira, a compensação econômica pelos investimentos que foram feitos nesse desenvolvimento. Então, como a gente fala em vantagem competitiva, o que acontece? O ciclo ele se retroalimenta. Então, novamente, começa um novo ciclo de competição, invenção e patente. E, para a sociedade, o que isso representa? O que a sociedade ganha, né, com isso? Nesse processo, essa patente ela pode se reverter pode resultar em um novo produto que vai para o mercado, né? E também ela representa a disponibilização de conhecimento. E outro aspecto interessante da patente é que você você tem uma maneira de monitorar o desenvolvimento tecnológico, e os países são capazes de desenhar políticas industriais e fazer planejamento estratégico, né? Então, fica claro, pelo tudo que eu falei, que se precisamos estimular o desenvolvimento de tecnologias verdes, o sistema de patente ele é um aliado natural, né, nesse processo. Então, nessa transição que a gente busca a transição de tecnologias antigas, não eficientes, sujas, para a tecnologia limpa, energeticamente eficiente, a tecnologia verde, o sistema de patente ele é um aliado, né? E aí esse termo, tanto é que esse termo patentes verdes, ele surge lá por 2005, e o que a gente observa é que, a partir de 2009, 2011, começam as iniciativas individuais, né, de particulares, de escritórios de PI, escritórios nacionais de PI ao redor do mundo, começam a oferecer os primeiros programas para acelerar a concessão dessas patentes verdes, né? E aí esbarramos no primeiro desafio. O primeiro desafio é a definição do que é uma tecnologia verde, né? Então, essa definição ela não é unânime, e aí a primeira tentativa de uniformizar isso, depois na apresentação da Priscila, mais tarde, eu acho que ela vai abordar até isso, mas, enfim, tem essa dificuldade, e o primeiro passo em direção
a resolver essa questão vem em 2010, quando a OMP né, ela cria o Inventário Verde. O que é o Inventário Verde? O Inventário Verde, basicamente, é uma compilação de classificações IPC que potencialmente poderiam abraçar o que seriam as tecnologias verdes, né? Por que eu digo potencialmente? Porque não necessariamente, são classificações que já estavam aí, então não necessariamente patentes que se encaixam nessas classificações listadas, não necessariamente são tecnologias verdes, sim? Mas tecnologias verdes potencialmente se enquadram dentro dessas classificações. Tá? Então, isso ainda está em aberto, é feita uma discussão, e acredito, a Priscila, não vou comer a apresentação da Priscila, mais tarde ela vai tocar nesse ponto. Tá, ok. Então, esse é o cenário, né, o background, e nesse ambiente, o INPI entende que tem que contribuir, apresentar sua contribuição também para o Brasil atingir suas NDCs, a exemplo do que está se observando nos outros escritórios. Então, assim, é criado, né, o Patentes Verdes, que a ideia é contribuir para o combate à adaptação às mudanças climáticas globais, como reduzindo o tempo para a concessão de patentes de tecnologias verdes e identificando essas tecnologias verdes. Então, em 2009, foi feito um benchmarking. Então, isso levou em 2009, 2011, então foi o período, foi feito um estudo baseado no que era o programa em outros países, em outros escritórios nacionais de PI, e chegou-se a um modelo para o exame prioritário aqui no Brasil, no INPI, né? Então, esse modelo, ou esse exame prioritário, foi definido que ele poderia ser solicitado a qualquer... uma vez publicado o pedido de patente, ele deveria ser solicitado até o início do exame. Esse requerimento ele seria avaliado por uma comissão. E o que seria avaliado? Seriam avaliados critérios técnicos e formais, né? E, sendo aceito, o pedido era encaminhado para o exame técnico, para a fila prioritária. Então, o que é importante falar é que não são feitas alterações no processo de exame, né, especificamente. O exame técnico não foi alterado, apenas é criada uma fila prioritária. Então, quais eram esses critérios? Esses critérios de elegibilidade. Então, os critérios formais era que, né, o pedido deveria estar publicado, e tinha uma limitação aos quadros reivindicatórios, né? Os quadros reivindicatórios poderiam ter até 15 reivindicações, sendo que, dentre essas, um máximo de 3 reivindicações independentes. Então, esses eram os critérios formais. E o critério técnico que a matéria teria que se enquadrar nas tecnologias previstas pela resolução. Então, aí, a resolução, não é mais essa resolução, mas os critérios se mantêm o mesmo, tá? E aí, o que acontece? De onde saíram esses critérios? Então, como eu falei, tinha a questão, né, do que definir o que é tecnologia verde. Então, a decisão do INPI foi adotar o inventário verde e adotar aquelas classificações como indicação de quais as matérias que poderiam ser contempladas com o exame prioritário. Eu só preciso de que me avise sobre o tempo, eu esqueci de soltar o meu timer, tá? Então, quando tiver Tá tranquilo, faltam 15 20 minutos. Não, Ainda você tem um tempinho, pode ir tranquilo, tá? estamos em 15 já? Isso. Tá, então tem Sim, que já acelerar. fizemos 15, pode ir.
E só Perfeito. relembrando a todos, eu ia colocar no chat, que amanhã teremos só o debate sobre o que é o inventário verde, tá? Então, algumas perguntas se poupem, porque amanhã vamos entrar só sobre isso, de como foi pensada a classificação, quantos estiveram envolvidos, tudo mais. Pode continuar, Bruno. Muito Ok, obrigada. obrigado. Então, como eu disse, a fase de benchmarking foi de 2009 a 2011. Em 2012, começou a primeira fase do projeto piloto do exame prioritário. Então, foram 3 fases que se estenderam de 2012 a 2016. E o que foi observado? Foi observado que 87% dos pedidos foram decididos antes de 2 anos, e o tempo médio de decisão final, era 19 meses, né? Então, esses resultados foram animadores, e o INPI optou, a partir de dezembro de 2016, estabelecer o exame prioritário de patentes verdes como um serviço permanente, né? Então, até durante as fases eram feitas chamadas, abertas chamadas, né? Sempre que é o PPH, enfim, mas a partir de dezembro de 2016 ficou em aberto, então fluxo contínuo para solicitação. E assim foi. Então, como eu comecei a comentar na apresentação, no início da apresentação, o programa Patentes Verdes era o exame prioritário e o exame prioritário era o programa Patentes Verdes. Mas, se vocês lembrarem, quando eu falei, havia uma intenção, existe uma preocupação de que a tecnologia ela realmente seja adotada, né? Então, em 2018, foi dado não uma pausa no exame prioritário, ele ficou lá rodando, mas foi feito um momento de reunir, observar, reavaliar e pensar qual será o próximo passo, né? Então, nesse momento, o INPI entendeu que o programa Patentes Verdes, até então, tinha seus êxitos, né? Como, por exemplo, o tempo para decisão final, 19 meses na média, 70% de depositantes brasileiros. Então, isso pode ser enxergado como um êxito, porque se a gente está pensando em tecnologias de adaptação e mitigação, os desafios tecnológicos, as tecnologias que precisam ser desenvolvidas para o contexto brasileiro são diferentes das tecnologias que vão precisar ser desenvolvidas para o contexto europeu, né? Vão ser diferentes para o contexto americano. Então, de certa maneira, o programa estava atingindo um público, né, o usuário, que a gente acredita que tinha maior potencial de resolver a questão brasileira. Percebemos que era o único programa prioritário na América Latina em andamento, e, como eu já disse, foi bem sucedido a ponto de ser oferecido como serviço permanente. Então, esses são os êxitos do programa. Então, nesse momento, nos perguntamos quais são os desafios e as oportunidades. Então, o primeiro desafio era ampliar o número de solicitações de prioritário. Então, no projeto piloto, nós tivemos cerca de 460 solicitações, na verdade, mais do que isso, acho que são 460 que entraram de fato no exame prioritário. Enfim, o desafio era ampliar o número de solicitações de prioritários, mantendo a celeridade da decisão final, né? Então, não podia mudar isso. E, ao mesmo tempo, disseminar essa experiência do INPI regionalmente para criar um ambiente propício de desenvolvimento de tecnologias verdes na América Latina, por exemplo, né? E o INPI adotar um papel auxiliando a promoção e adoção dessas tecnologias verdes. Então, sentando e pensando nisso,
como que vamos tocar o programa daqui para frente, né? Isso aconteceu em 2018. Então, o programa foi reformulado, e agora o programa conta com 6 eixos Isso, obviamente, é uma maneira de organizar a apresentação, mas a gente entende que são 6 eixos de ações que, que fazem parte do programa Patentes Verdes no momento. Então, a gente entende que é necessário uma capacitação contínua, porque cada vez mais serão tecnologias novas, disruptivas, então precisamos estar examinadores capacitados. Os usuários precisam conhecer o programa, e aí eu botei usuários, mas não é apenas divulgação para usuários, é também para agentes governamentais do Brasil e do exterior, né? Porque isso é muito importante para que a ideia do programa vá além, né? Que possamos atingir multiplicadores. Também, nesse sentido, né, em linha com isso, a gente busca a expansão de parcerias locais e internacionais, estudos e publicações que vão subsidiar todas as ações, as outras ações. Isso é muito importante, que é meio que um pilar para essas ações tomarem lugar, serem executadas. A gente vai precisar de um suporte de estudos e publicações. E essa parte também, que a gente acha importante, é o matchmaking, rodadas de negócio, que é o que vai garantir que a tecnologia vai sair, né? A patente vai sair da gaveta e vai para a rua, né? De fato. Então, nossos parceiros de primeira hora foram o IPO-Green, né? O IPO-Green, o Brasil o INPI, ele já era membro do IPO-Green em 2013. O que é o IPO-Green? Então, provavelmente também vai ser abordado, né, em próximas apresentações, mas, sucintamente, é uma plataforma online para transferência de tecnologias verdes, né? E tem o objetivo esse, catalogar tecnologias, estabelecer redes de desenvolvimento e adoção dessas tecnologias. Tá? Então, o Brasil já era membro do IPO-Green, mas estava meio que stand-by, e então foi importante, é um parceiro de primeira hora nosso. E o outro parceiro é o Euroclima. O que é o Euroclima? Então, a partir de 2007, começaram chamadas internacionais para o Euroclima+, né? O Euroclima, ele é uma iniciativa europeia voltada para a América Latina e financiada pela União Europeia. Tá? Então, a proposta deles é fornecer apoio técnico e financeiro para implementar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né? E mais importante, quer dizer, não mais importante, mas tão importante quanto, é trabalhar como intermediando, auxiliando diálogos regionais e formulações de políticas públicas, né? Para, de novo, criar ambientes de desenvolvimento e adoção das tecnologias verdes. Então, dentro do Euroclima, nós começamos em 2018, foi a primeira fase. Em 2020, nós começamos a segunda fase do programa. Tá? Ele é oferecido em chamadas, então a gente tem conseguido renovar, né, os votos. Então, o que a gente já fez no Euroclima, dentro nessa parceria com o Euroclima? Capacitação, então já foram 4 sessões de capacitação e divulgação combinada, então não só para os examinadores do NPI, mas para examinadores dos outros escritórios da América Latina e Caribe. Então, atualmente, nessa fase 2, é fundamental, quem está executando o Euroclima com o INPI é a CEPAL, né? E CEPAL esqueci a sigla, é Comissão Econômica... Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Isso, obrigado. Então, é fundamental, ela está participando com a gente, e essas sessões elas também permitiram mapear demandas de capacitação e quais os especialistas, quem está na ponta para fornecer essa capacitação para os examinadores, né? Divulgação, então foram rodadas de divulgação, então workshops tanto para usuários como agentes governamentais.
esses workshops, eles não são apenas divulgação, tem um produto paralelo, que é o quê? Nos permite elaborar uma estratégia nacional de divulgação do programa. Expansão. Então, no âmbito dessa colaboração, já temos novos parceiros, novas parcerias, então já estamos em conversa com os escritórios da América Latina. Então, amanhã o Fernando, da nossa área internacional, ele que vai muito à frente disso, ele vai apresentar isso muito melhor do que eu, mas tem uma série de parcerias estabelecidas por conta do Euroclima, né? E o mais importante, o Euroclima também nos fornece acesso à própria rede deles, né? Então, como eu mencionei a CEPAL, nós temos acesso, graças ao Euroclima, a gente tem acesso à rede de executores do Euroclima. Então, isso vai potencializando todas as nossas ações. E também a gente já tem publicado estudos do INPI, né, do pessoal de informação tecnológica, lá estão disponíveis já no site do INPI. Então, regularmente, o INPI tem o que a gente chama de radar tecnológico e também os estudos setoriais. Então, se lá na página deles tem uma série, eles vêm desempenhando esses estudos, e alguns foram especificamente contratados, né, internamente pelo programa. Então, por exemplo, esses estudos eles servem de suporte para uma outra ação, outro eixo, que é justamente as rodadas de negócios. Dentro do IPOGREEN, o que nós temos? De novo, estudos e publicações. Então, são estudos setoriais, que os últimos foram no ano passado, eu acho, sobre agricultura sustentável e tratamento de resíduos. São 2 estudos setoriais, estão lá na parte de radares e junto com o radar tecnológico. E em andamento, nós temos estudos já com colaboração com o Chile e a Argentina. Então, os estudos estão indo para além do âmbito nacional e começamos também a combinar, fazer estudos de âmbito mais regional, né? Cobrindo já a América Latina, Mercosul e Chile, principalmente. Já fizemos rodadas de matchmaking, tá? Então, o INPI tem uma iniciativa chamada INPI Negócios, que eu não vou detalhar muito aqui, mas a ideia é essa, é nessa linha que entra esse eixo do Patentes Verdes, que é promover um promover o encontro de desenvolvedores de tecnologia com demandantes de tecnologia. Então, você bota em contato esses dois, eles sentam, você identifica qual é a demanda, o que já tem, e você apresenta essas partes e elas estabelecem colaborações. Então, isso já foi feita uma rodada, o nome a IPOGREEN apresenta isso como projetos de aceleração, porque forma essas redes, né? E, então, a gente já teve envolvendo Chile, Argentina e Brasil para Zero Till. Zero Till é plantio direto, se não me falha a memória, tá? É a parte de agricultura sustentável. E o mais importante, o INPI pega um know-how para ele próprio realizar esse matchmaking internamente, né? Nós temos, né, quantos centros de pesquisa, institutos e empresas demandantes, por que a gente também? Então, vamos aprender como se faz e vamos trazer isso esse know-how para o INPI. E como resultado, de novo, né, a questão o eixo da expansão do programa Patentes Verdes. No momento, nós já temos uma série de projetos bilaterais com escritórios da região, né, graças ao que nós viemos desenvolvendo com Patentes Verdes com o IPOGREEN. E essas redes que eu mencionei, de desenvolvedores de tecnologia e demandantes, ela está sendo formada também no âmbito do Mercosul e do Chile, né? Então, isso também é importante, enfim. Está aí. Então, isso tudo que eu falei aqui já foi feito, tá? Isso veio a pandemia, nós não paramos, pelo contrário, então está tudo a todo vapor. E o que está faltando, o que foi contratado e que está faltando
entregar agora, né, para 2023. Então, de fato, são as rodadas de negócio. Então, é muito interessante porque agora já não dá para classificar se é exatamente Euroclima ou Apple Green, porque é uma iniciativa que nós conseguimos juntar todo mundo agora, né? Então, essas rodadas de negócio são um pouquinho diferentes desse matchmaking que eu expliquei, porque ela tem um passo que é fomentar esse encontro, né? A gente no matchmaking é muito direcionado. Olha, aqui tem essa lista, tem essa lista. Não, aqui é uma ideia mais aberta. Não é só botar todo mundo numa sala. Então, são várias etapas que já foram executadas. Então, é um pouco complexo esse slide. Esse slide, eu acho que o Fernando Cassibe vai explicar amanhã melhor para vocês as etapas que envolvem esse até chegar, de fato, né, na conclusão da rodada de negócios. Então, isso está sendo agora, acontecendo aqui na barrinha de tempo, está o eixo para 2023, que são rodadas de negócio América Latina e Europa. Tá? Então, ao final, fica aí em aberto, seria a conclusão da fase 2 do convênio com o Euroclima e fica aberto. Vamos ter uma fase 3? Acredito que sim. Né? Então, essas seriam as nossas perspectivas. Por quê? Então, está tudo caminhando nessa direção. Né? Então, quando eu comecei lá a apresentação, eu falei que a iniciativa dos escritórios de PI era acelerar o exame. Né? Mas essa visão que o NPI adotou, hoje ela também é compartilhada pela WIPO. Então, a WIPO, em 2022, com financiamento do Japão, do JPO, lançou o WIPO Green, que também vai ser melhor explicado amanhã. Perdão, IPO Green. E é um ambiente para intercâmbio dessas experiências. Tudo isso que eu estou contando para vocês vai estar lá. Né? Então, vamos poder compartilhar essa experiência com outros escritórios que estejam interessados, né? E também discutir novas ações, novos eixos, enfim. E aí a expectativa é que, naturalmente, novas colaborações vão surgir. Então, assim, perspectivas, se me perguntarem quais as perspectivas para o programa Patente Verde, o céu é o limite. Né? Então, eu acho que a gente está entregando resultados e vamos seguir nessa linha. Também temos, obviamente, o INPI tem as suas ideias, o grupo que está à frente do programa Patente Verde tem suas ideias, mas temos que aguardar. A gente está num momento de mudança, tanto de gestão do INPI, como, né, as mudanças na administração pública no Brasil, então a gente precisa aguardar, mas a sinalização é que esse programa vai continuar ou até amplie enfim, o céu é o limite. Então, só para finalizar, eu estourei meu tempo. Não, pode finalizar, porque o estado atual é importante para todo mundo. O estado atual, na verdade, é muito rápido também o estado atual, porque acho que é importante pensando que eu estou falando para agentes de PI e tudo mais. Tá bom, e como é que é agora? Então, eu falei exame prioritário, mas já não é mais um termo que nós utilizamos internamente. Por quê? Porque em 2000, o INPI sempre teve uma série de prioritários. Né? Então, lá no site, se você olhar, tem prioritários em razão do depositante, em razão da situação, em razão da matéria, em razão de cooperação internacional. Então, era complicado você andar com essas segmentações, aí também perdia eficiência. Então, em 2019, NPI fez a unificação dos prioritários. Então, tem uma resolução única e também não é mais uma resolução sobre exames prioritários, agora é sobre trâmite prioritário. Tá? Vou explicar a diferença disso para frente. E, além disso, essa figura aqui está desatualizada, nós já temos novas modalidades, né? Mas não tinha espaço, se eu botasse ia ficar muito pequenininho, então só está uma observação aqui, tem o site do INPI sobre prioritários, é só clicar lá, certeza que o seu cliente vai se enquadrar em uma dessas modalidades. Né? Então, isso aí é a questão da estratégia do seu cliente. Então, hoje em vigor é essa portaria, a 79 de 2022.
Qual é a diferença agora? Antes, eu comentei que o exame era exame prioritário. Então, a prioridade se aplicava ao exame. E ela tinha uma janela muito específica. Ela tinha que ser, né? Era solicitado até o início do exame técnico. E agora não. Agora, a prioridade, a urgência, ela se estende por todo o trâmite do pedido dentro do INPI. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode, por conta disso, você pode solicitar o trâmite prioritário a qualquer momento. Entendeu? Então, o que mudou além disso, né? Na prática, mudou o processamento, porque agora não existe mais uma comissão para avaliar a elegibilidade, né? E também os critérios formais caíram. Então, aquelas restrições de 15 reivindicações, o máximo de 3, isso aí também era, de certa maneira, uma barreira, né? Às vezes era um impedimento para o usuário entrar. Então, isso caiu. Então, agora, basta... Tem a questão, o critério técnico, né? O pedido já ter sido publicado, e a questão e atender a matéria listada lá pela resolução, que são as mesmas da época da resolução do exame prioritário. Então, também esse dado é muito importante. E como é que está o cenário atual? Então, assim, esse resultado que eu estou mostrando está destacado como tecnologias verdes, né? Mas isso meio que se observa para todos os outros segmentos, todas as outras modalidades de trâmite prioritário, tá? Tá uma coisa realmente super acelerada para a gente. Então, vocês veem que desde 2017 vem caindo, tem uma flutuação nas solicitações, então isso tem que ser estudado, enfim, é toda uma tese sobre por que tem essa flutuação, mas a gente observa internamente que tem muito a ver com a nossa divulgação. Então, a gente tem que estar sempre divulgando e a gente conta com vocês para isso também. Né, como é que está o tempo de decisão? O tempo de decisão vem caindo. Por quê? Porque naquele modelo que estava antes, eram feitos lotes, porque você tinha que formar uma comissão, então iam criando barreiras, né, no processo. E agora a gente está super acelerado, então o tempo médio de decisão dia, né, de decisão 341 dias, lembrando que esse número inclui os prazos da requerente para se manifestar, né? Então, é óbvio que se você chega com um pedido que está redondo, encaminhado, pronto para deferimento, muitos pedidos são deferidos em primeiro exame, uma vez que tenham entrado em prioridade, tá? Então, era isso que eu tinha que falar, agradecer, desculpa aí que estourei o tempo, e tá aí o meu contato. Tamo aí. Obrigada, Bruno. Como pergunta, no fundo, tem a Silvânia que fala que é algo, né? Somente o requerente pode solicitar a inclusão do seu pedido com patente verde, ou o NPI também identifica pedidos que atendam aos critérios para colocá-lo na fila prioritária. E aí eu também já coloquei o link da portaria que você mencionou, mas se quiser fazer alguma ponderação sobre isso novamente, fica à vontade. Tá. O que acontece? A gente tem uma questão, isso aí estou reproduzindo uma conversa interna com os gestores. Por uma questão administrativa brasileira, o INPI ele não pode pinçar um pedido da fila e jogar para o prioritário, né? Então, não é feita essa buscativa. Ela depende única e exclusivamente da requerente, né? O depositante, a requerente, enfim. Também não pode terceiros, né? Em não sendo INPI, não pode terceiros solicitar. Existem modalidades de prioritário que terceiros podem solicitar, mas não é o caso do patentes verdes. Obrigada. Só antes de passar para a Tatiana, eu ia fazer só uma ressalta, porque você falou sobre o ITAR UNITA,
E quando eu fiz o doutorado, né, eu com o Douglas acho que está presente também, eu fiz toda uma... Até agora não saiu a publicação, algum dia sairá, mas a gente, e aí é uma curiosidade para todos, que o Itaru Nita, qual que era a ideia dele de patentes verdes? Ele queria usar o sistema de patentes para criar, digamos, uma taxa, um fundo fiduciário ambiental, onde a parte das taxas iriam para esse fundo das patentes para fomentar a transferência de tecnologias e ajuda financeira para países em desenvolvimento. Isso foi em 2005. Então, dali, mudou completamente para uma fila prioritária, mas a ideia inicial, né, Bruno, foi justamente fomentar um sistema patentário de tecnologias verdes para criar um fundo fomentando a transferência de tecnologia e poder levar isso a cabo. Então, isso era um ponto. Outro ponto que eu queria só colocar, que você falou, 70% são nacionais e tal. Como as regras eram muito estritas, não incluía os PCTs, não é? As patentes verdes. Sim, mas no primeiro, na verdade, na primeira fase, né? né? Na primeira fase. Depois, nas fases seguintes, eles ficaram em abertos. E também, assim, eu resumi a história, né? Na verdade, Sim, depois mesmo, quando foi o serviço, se tornou serviço permanente, continua tendo uma baixa busca pelos depósitos, pelos depositantes internacionais. Beleza. Eu vou passar, então, agora a fala para a Tatiana Silveira e depois a gente volta para o nosso debate, tá bom? Tatiana, por favor, se apresente rapidamente, pode compartilhar sua apresentação e, novamente, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Obrigada, Cecília. E parabéns, Bruno. Excelente apresentação. Vocês podem me confirmar se já entrou, por gentileza? Sim, mas não está em modo apresentação. Agora sim. Perfeito. Agora. Então, bom dia, pessoal. Estou vendo aqui turma cheia, 84 participantes. Estou sabendo pela Cecília que é a média, né, desse curso, então, um grande sucesso. Me apresentando rapidamente, eu sou engenheira química, formada pela UFRJ, não sou advogada, como acredito que a maioria aqui dos participantes seja, mas tenho também um mestrado pela mesma instituição, na Escola de Química, em corrosão microbiológica, e já estou na área de propriedade industrial há 25 anos, completando 25 anos agora em novembro. Sou sócia do escritório Casnar Leonardos, e hoje também, já há 2 anos, atuo como diretora de operações do escritório, coordenando, então, todas as áreas de patentes e marcas. Então, assim, Cecília me trouxe um desafio, talvez até ingrato, né, Cecília? Porque depois de ouvir a apresentação do Bruno, com um programa tão bonito como esse, né, que tem um propósito tão bacana por trás, trazer aqui um contraponto, é quase um anticlímax aqui, né? Eu tenho a função dada pela Cecília de trazer as dificuldades, o outro lado, né? O lado prático, as dificuldades e talvez desafios encontrados pelos patent attorneys, né? Estou aqui trazendo, claro, a minha visão. Nada do que eu trouxer, por favor, gente, nada do que eu trouxer na minha apresentação é fato concreto. Na verdade, eu estou trazendo opiniões, tá? Minha opinião, minha experiência, minha vivência, e por isso a gente pode até, se tiver tempo, iniciar um debate, porque nada do que eu disser aqui é verdade absoluta, tá? Mas, de fato, pelo menos assim, do nosso ponto de vista, houve uma certa frustração com relação ao pequeno uso do programa por parte dos depositantes, não é? É claro que frustração depende da expectativa. Então, por exemplo, se o Bruno, lá do INPI, disser que a expectativa era essa mesmo, que talvez o uso do programa se restringisse mais aos usuários brasileiros, então atendeu plenamente, mas talvez nós, aqui do lado dos escritórios, atendendo
outros tipos de clientes. Eu acho que Casnar Leonardo hoje atende mais de 80% de clientes estrangeiros, né? Houve uma baixa procura. E aí eu queria trazer aqui para vocês, nesses slides, uma análise do porquê, tá bom? A introdução acaba sendo um pouco redundante com outras apresentações, então vou passar bem rapidamente, mas mostrando que, claro, esse programa teve uma motivação, né, muito bonita lá atrás, das questões ambientais que passaram a ser urgentes no Brasil e no mundo, né? Então, tanto a questão climática, desmatamento, principalmente no Brasil, né? Emissão de gases do efeito estufa, e eu, como engenheira química, vivenciei muito isso, né? Claro, aí surgiram como soluções esses programas, e aí, Bruno, eu estou aqui na minha apresentação restringindo a análise do programa enquanto solução, ferramenta de aceleração de exame mesmo, né? Aí surgiram programas semelhantes em diversos países, então aqui eu coloquei como exemplo Austrália, Canadá, Inglaterra, Israel, Estados Unidos, Japão, Coreia, e tinha como objetivo não só, né, acelerar o exame, com isso promover um incentivo a novos depósitos e novas inovações na área, mas também compartilhar conhecimento, né, favorecer a transferência de tecnologia e aí favorecendo toda a sociedade. Aqui coloquei apenas uma citação mostrando que essas tecnologias elas podem ser tanto preventivas quanto remediadoras, né? Então, são fontes alternativas de energia, mas também, enquanto já poluído, soluções tecnológicas para solucionar esses problemas. E aqui até um slide parecido com o que o Bruno já tinha apresentado, mas é mais para contextualizar que esse programa de patentes verdes é apenas uma das soluções de aceleramento de exame promovidas pelo INPI, o que é bastante bacana, né? Eu acho que, assim, da nossa visão, eu que já estou há 25 anos na área, é muito bonito ver o INPI se posicionando de forma a tentar superar problemas que eram muito antigos, né? De backlog, de problemas de tempo muito, talvez até inaceitável, né, Bruno? Um tempo muito longo para a concessão das patentes, e que foi objeto de crítica por tanto tempo, né? É claro que isso não é uma coisa, uma particularidade só do INPI, um problema só brasileiro, mas especialmente o Brasil foi martelado, criticado em relação ao tempo excessivo para conceder uma patente por tanto tempo, por tantos anos, né? Então, quando o INPI vem com tantas soluções de aceleramento de exame, eu contabilizei naquela portaria 79, são 17 alternativas de aceleramento de exame, fora o PPH, né, que eu acho que o PPH tem outra portaria ou resolução. A gente diz assim para os nossos clientes, pronto, problema solucionado, porque, de certa forma, em alguma dessas alternativas você vai se encontrar, você vai ter solução para acelerar o seu exame. E foi nosso papel, Bruno, por muito tempo, oferecer isso para os nossos clientes, né? Então, oferecemos, acho que a divulgação dos programas cabe a nós também, Patent Attorneys, né? Oferecemos nossos clientes. Eu lembro até hoje, o PPH, quando entrou, que a alegria com que eu compartilhei essa informação com um grande cliente meu, e a resposta foi: não, obrigado, não temos interesse, né? Então, a frustração vem daí, né? Por quê? Porque que nem sempre esses programas são utilizados, né? Então, aqui eu trouxe, eu não sei nem se eu fiz o dever de casa direito, mas eu entrei lá no site do INPI, na área de estatísticas, e brinquei um pouquinho aqui com esse quadro, que é um quadro dinâmico. Você pode setar aqui a data do requerimento, e aqui eu coloquei nas modalidades, selecionei a tecnologia e botei, como vocês podem ver lá na esquerda, abaixo, tecnologias verdes. E botei desde 2012. Vocês veem o número de solicitações. Pode, então, não estar perfeito, porque eu fiz alguma bobagem aqui na brincadeira, mas a ordem de grandeza certamente é essa.
o número de solicitações no programa de patentes verdes é inferior a 1.000. Né? E isso é um número, ao meu ver, muito pequeno, muito pequeno. Né? E vocês veem que assim, a quantidade aqui de admitidos no programa é bastante grande, a proporção é enorme, 87,78%. Né? O tempo médio para concessão, como o Bruno já discutiu na apresentação dele, acaba que, como aqui é um tempo médio, e eu peguei desde 2012, ficou inferior, mais próximo de 600 dias, mas o Bruno já mostrou que isso já caiu bastante. Então, assim, é um programa muito bem sucedido do ponto de vista do INPI. Ele concede rapidamente a patente, ele admite quase todos os pedidos que entram no programa. Aqui até destaquei esses 2 pontos principais. Tempo de exame caindo bruscamente e quase 90% dos requerimentos sendo aceitos. Tá? Então, assim, nossa crítica não pode cair sobre o INPI. Eles estão fazendo o dever de casa deles. Né? Então, fica a pergunta, por que somente uma pequena parcela dos pedidos elegíveis realmente faz uso do programa? E será que isso é só uma particularidade do Brasil? Não, eu encontrei, tudo bem que é um artigo antigo, né? Ele foi um estudo feito quase que logo após o início dos primeiros programas no mundo, mas eles mostram que apenas uma pequena parcela do número total de patentes verdes depositadas nos patent offices do mundo requerem, de fato, um programa de aceleramento de exame. A participação varia bastante de acordo com os países, mas alguns chegam a ser só 1 ou 2%. E olha só, não é 1 ou 2% do total de pedidos de patentes, porque aí vocês podiam dizer, bom, esse número é pequeno porque a tecnologia verde representa só uma pequena parcela do total de pedidos depositados. Mas não, isso aqui é 1 a 2% dos pedidos elegíveis ao programa de patentes verdes. Né? É claro que em outros países esses números melhoram, mas mesmo assim está longe dos 100%, que talvez fosse assim o ideal. Já que reclamavam tanto de demora, apresentam uma solução, por que não 100% dos pedidos elegíveis submeteram o seu pedido ao programa? Né? E aqui eu estou revendo os requisitos, bem brevemente, só para contextualizar as vantagens e desvantagens. Tá? Lembrando que, então, para você entrar no processo, você tem que já ter a publicação ou realizada, ou, se não, você tem que requerer a antecipação da publicação. Então, o pedido tem que estar publicado. Você tem que requerer o exame, se não tiver feito, porque o Bruno lembrou bem que agora não é só mais aceleramento de exame, e sim de toda a tramitação, então pode ser que eu já esteja num momento mais para frente do processamento do pedido, mas se não, eu teria que requerer o exame. Eu não posso estar fazendo uso de outro pedido de priorização, né, de tramitação, não posso mais dividir ou emendar o pedido, né? Já teria algumas limitações por conta do requerimento de exame, por conta do artigo 32, mas mesmo que a emenda seja restritiva, eu não posso mais dividir nem emendar o pedido após requerer o aceleramento. E, claro, eu tenho que me enquadrar numa das modalidades previstas na tal portaria 79. E aí vem vantagens e desvantagens. Né? Se eu faço o requerimento do trâmite prioritário, eu devo ter a patente concedida antecipadamente. E o que isso me interessa? Ter a patente em mãos logo, né, nesse momento presente. Primeiro, permite que o depositante inicie antecipadamente o licenciamento da sua tecnologia, claro, se isso for um dos seus objetivos, gera receita. Ele auxilia no levantamento de capital privado, favorece a própria valoração da empresa, né, ter patentes concedidas. E, claro, um importante, tem algum áudio aberto, gente. É claro, é importante ter a patente já em mãos se eu preciso entrar com alguma medida legal, uma infração.
Uma ação... gente, continua aberta. Silvano, tem como fechar todos os microfones e deixar só da Tatiana, por favor? Obrigada, gente. E, é claro, eu preciso desse instrumento legal para iniciar uma ação de infração, né, se tiver realmente nessa situação complicada. É claro que até coloquei a ressalva, é possível você entrar com medidas extrajudiciais, uma notificação, né, anterior, mas a ação propriamente dita é necessário que se tenha a patente em mãos, né? E aí, aqui entrando um pouquinho na portaria 79 mencionada pelo Bruno, que é a portaria que atualmente, né, ordena essas 17 modalidades de tramitação acelerada, é claro que a patente verde está no capítulo 7 dessa portaria, depois, se vocês quiserem olhar, mas entra algumas outras modalidades que já suprem, talvez, essas vantagens anteriores que eu mencionei. Então, por exemplo, no caso de necessidade de uma patente para a liberação de recurso financeiro, eu posso fazer uso desse capítulo 11, né? Basta eu apresentar para o INPI cópia do instrumento que solicita a liberação do recurso financeiro, né? E espera aí que vocês estão em cima aqui do meu próprio slide. E a cópia do instrumento que condiciona a liberação dessa subvenção econômica à concessão da patente. E o INPI concede trâmite prioritário se você fizer essa prova, né? Outra, no capítulo 12, em caso de contrafação, que eu falei que era uma das grandes vantagens, né, de se ter a patente em mãos antecipadamente, aqui se trata, no capítulo 12, da possibilidade de eu requerer trâmite prioritário, bastando, então, que eu apresente cópia do documento que demonstra a notificação, né, do terceiro, cópia da comprovação do recebimento da referida notificação e os elementos que comprovem, de fato, essa suposta ou alegada infração. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que, independentemente de eu usar ou não o programa verde para aceleramento de exame, é possível que, quando e se houver uma situação mais concreta e difícil, como uma infração de patente, eu posso utilizar outras modalidades que se enquadram nessa situação. Eu até costumo falar, gente, que patente é muito mais uma espada do que um escudo, né? A patente ela serve para atacar. Você não pode nem, inclusive, ter medo disso. É para isso que serve o instrumento. É para atacar infratores, né? E para eu impedir que esse crime continue ocorrendo, né? Então, assim, se eu não tenho uma situação potencialmente danosa como essa, é possível que o meu depositante se sinta confortável com o pedido de patente ainda em tramitação, né? Mas quando e se ocorrer uma situação concreta, é muito confortável, é muito estimulante para o meu depositante saber que ele tem uma ferramenta. Para mim entrou um áudio, uma ferramenta para que ele, de fato, possa exercer, né, o enforcement da patente, certo? E as desvantagens, né? As desvantagens, primeiro, aumento de custo, que se eu for utilizar um programa de aceleramento, é claro que eu vou ter que pagar os honorários do meu agente parceiro que me ajudou a entrar com essa petição. Tem a própria guia oficial, no caso de patente verde, se eu não me engano, é de R$ 890, mas, claro, com redução de valor para microempresa e pessoa física, né? Mas tem um custo. Há a possibilidade de se fazer emendas antes, uma vez que, depois de requerido o programa prioritário, eu não posso mais emendar o pedido. Eu tenho que antecipar, aí é uma questão mais de fluxo de caixa, mas eu tenho que antecipar determinadas etapas. Então, eu tenho que fazer a publicação antecipada, requerer exame, né? Então, tudo é custo.
Eu vou antecipar certas despesas, de novo, é questão de fluxo de caixa, são despesas que eu teria de qualquer forma, mas eu acabo antecipando para agora, despesas como pagamento de taxa final, a própria concessão da patente, que tem, às vezes, um honorário do agente para revisar e enviar a patente, tem o aumento significativo do valor das anuidades, quando eu tenho uma patente já concedida versus um pedido ainda pendente, né? E tem a pressão por se ter, assim, já, vamos dizer, um texto final bastante definido, porque vocês sabem que a regra, acho que agora no mundo todo, é o first to file, né? Eu acho que os Estados Unidos era a exceção no first to invent, mas até ele se rendeu ao first to file, ou seja, o direito, a exclusividade, cabe a quem comprovar o primeiro depósito, e não necessariamente a quem primeiro inventou. Então, há, sim, uma pressão para que se deposite o pedido de patente imediatamente. Nós sabemos, existe período de graça para alguns países, existe a própria prioridade interna, ok, mas, de uma forma geral, você já tem que ter o seu texto ali relativamente pronto. Então, é muito comum, e a gente observa isso na prática, a necessidade de se emendar o pedido ao longo do seu processamento, né? Principalmente antes de se requerer o exame, que é quando você define o escopo de proteção, claro, com base no que já foi originalmente descrito, não pode ter ampliação de matéria, mas eu posso ampliar o escopo da matéria reivindicada antes de requerer o exame. E se eu preciso correr agora e requerer o exame antecipadamente, porque eu quero tramitar aceleradamente, eu já tenho que ter maturidade suficiente para saber qual é o meu quadro reivindicatório. A própria publicação antecipada aumenta o risco dos competidores começarem a criar o que a gente chama de design around, embora seja pouco possível na prática. Mas para isso que a lei, né, de propriedade industrial nos concede 18 meses de sigilo, para que haja essa vantagem competitiva do depositante iniciar na frente, né, no que ele antecipa a sua publicação, isso também cai por terra. Então, o que eu vejo assim? O interesse real no programa. É claro que eu vou começar pelo quarto item aqui, que é a exceção, que eu percebo que existe uma grande exceção a depender da área tecnológica. Existe uma urgência maior em telecom, por exemplo, a gente observa isso com os programas de PPH, porque são inovações que têm tempo de prateleira muito curto, né? Tem vida útil muito curta, então eles precisam realmente acelerar toda essa dinâmica. Mas, tirando essa exceção, eu vejo que os outros têm real interesse nos programas quando há suspeita de infração, como eu falei para vocês, aí ele precisa ter a espada na mão para poder atacar, quando há possibilidade de parcerias comerciais concretas, isso reduz a insegurança jurídica, né? E quando há atividade de levantamento de capital, e a gente observa muito isso presente nas startups, né, que precisam de capital privado. E aí, sobre patentes verdes, isso aqui já é indo muito na prática do dia a dia, tá? Ainda existem alguns obstáculos adicionais. Então, por exemplo, a questão lá do critério de elegibilidade, né? Existe uma lista muito clara, sim, na portaria 79, de quais são as matérias elegíveis, mas elas não estão necessariamente vinculadas a nenhum IPC, né? Nenhuma classificação internacional. Por que eu falo isso, Bruno? E aí é uma coisa bem de prática, porque se fosse preto no branco, eu sei que, então, aquela determinada classificação internacional é elegível, eu posso criar um filtro interno, automático, né? Para selecionar, então, os pedidos de patente que seriam elegíveis. E, a partir daí, eu proativamente entregar essa possibilidade, essa alternativa aos meus clientes. No que não acontece isso, depende de uma proatividade nossa de estudar cada um dos pedidos de patente. E aí estamos falando de milhares de pedidos de patente, volume gigantesco, né? Para saber se há, sim, elegibilidade ou não, né? E o que eu percebo na prática, hoje, até como diretora de operações, sendo bastante realista, é que essa proatividade fica de lado.
né? Já que dá muito trabalho, fica de lado. E não só trabalho, mas dá também, tem um risco associado, né? Porque se você apresenta essa alternativa para o seu cliente e ele é negado, né? Há uma corresponsabilidade aí nossa, porque eu coloquei, se eu não me engano, aqui num dos itens, que não existe recurso contra a decisão de negação do INPI sobre a aceitação no programa ou não, e nem há restituição de taxa, né? Então, assim, eu preciso ter absoluta certeza antes de sugerir isso ao meu cliente, porque há uma corresponsabilidade, né? E fora pouca divulgação internacional do programa brasileiro, a gente percebe que o PPH é amplamente conhecido por todos no mundo todo, mas o programa de patentes verdes nem sempre é conhecido pelos clientes estrangeiros, né? E, claro, aí temos também a limitação da própria tecnologia, porque a gente vê pouco interesse prático por soluções relacionadas a tecnologias ambientalmente amigáveis, né? De prática, eu digo de realmente colocar no mercado, né? Porque aí sim, aquilo que a gente discutiu, você precisa dar patente em mãos para ter maior segurança jurídica, né? Aqui, ó, não sei de novo se os números batem com os números atuais. Esse artigo aqui é de 2021, mas ele mostra a predominância absoluta de usuários brasileiros nesse programa de patentes verdes, né? Se essa era a expectativa do INPI, ok, mas mesmo assim a gente pode ampliar, né? E por que, então, predomina brasileiro? Primeiro, porque a divulgação talvez esteja restrita, né, ao ambiente nacional, e segundo, vou usar uma palavra até difícil aqui para mim, mas talvez preguiça dos patent attorneys, porque se eu sou a responsável pela redação do pedido de patente, eu já sei que aquela inovação se encaixa no programa de patentes verdes, naturalmente indico ao meu cliente. Mas se eu só recepcionei a fase nacional, por exemplo, de um PCT que começou lá fora, eu não tenho conhecimento de antemão, né? E aí dependeria daquela minha proatividade, né, e busca por quais seriam os pedidos elegíveis. Eu tenho a impressão que é por isso que acaba sendo restrito ao brasileiro. Divulgação versus preguiça, tá? E dificuldade, né? Não vamos usar preguiça, mas dificuldade. Agora, isso não é uma crítica, né? Se vocês me perguntarem, o programa de patentes verdes cumpre o seu propósito, a minha resposta é um sonoro sim, porque o simples fato do depositante saber que ele tem alternativas de aceleramento, mesmo que ele não faça uso imediato, é isso que garante o incentivo a novas inovações, a novos depósitos no Brasil. Então, hoje não me interessa, porque eu não preciso exatamente da patente em mãos, mas eu sei que, se eu precisar, eu tenho alternativas no Brasil, e isso é muito, muito rico para o nosso sistema. É isso que vai mover, e a gente não pode se frustrar, talvez, com os pequenos números, né? Porque é a alternativa que importa. O uso concreto vai depender muito mais de situações, então, econômicas, comerciais, parcerias, necessidade de levantar fundo. Então, não é culpa nem dos patent attorneys nem do INPI, né? Serve, claro, como importante fonte de informação tecnológica, como o Bruno ressaltou, né? Gera novas oportunidades e favorece aqueles que realmente precisam do exame prioritário, do trâmite prioritário, né? Então, acho que é um programa muito bem sucedido, a gente não pode ficar restrito à análise dos números, né? Sugestões finais, que aí essa, então, eu faço um disclaimer total, que pode ser que não tenha nada a ver com o que eu estou falando, mas aumentar a divulgação externa sobre o programa, estou falando externa, é fora do Brasil mesmo, de modo a promover a maior participação de estrangeiros. Aí, adotar, talvez, o IPC, eu não sei quais são as dificuldades e limitações que estão por trás disso, mas, do meu ponto de vista prático, seria muito mais fácil fazer, então, um filtro pela classificação internacional e ter essa certeza ao orientar o meu cliente de que ele é elegível, e permitir recurso contra a decisão de inadmissibilidade, porque isso também diminui a minha responsabilidade. Eu tenho aí, talvez, a possibilidade de contestação,
Hoje a gente só tem a possibilidade de entrar com um novo pedido, e restituição de guia também, que pode ser outro entrave, outro obstáculo ao uso, tá? Então, é basicamente isso. A minha visão foi muito prática, objetiva, e tentando fazer esse contraponto que a Cecília pediu. Vocês têm total liberdade de discordar do que eu estou falando, porque o que eu estou dizendo realmente é uma opinião e não uma verdade. Estou deixando aqui o meu contato, se quiserem depois debater melhor e a gente se aprofundar no tema. E agradeço mais uma vez a Cecília pelo convite e ao Bruno pela excelente apresentação que me ajudou aqui a fazer o link para a minha própria. Obrigada, gente. Muito obrigada, Tatiana. Eu, antes, né, de começar a colocar todos os debates, e eu gostaria que colocassem mais perguntas no chat, eu queria mencionar um pouco aqueles dados que você mostrou, que eu até coloquei no chat a referência, que é o do Deschelles-Prêtre, né, que é até de 2013, mas como ele compara os fast track, né, ou seja, as filas prioritárias para patentes verdes em diferentes países, a gente tem que se lembrar quais são os critérios de elegibilidade no tempo. E aí o Douglas tanto falou Sicília, mas o UK, né, que é o Reino Unido, tinha 20%, mas por quê? Porque eles incluem chá. Então, se você inclui algumas matérias, ele justamente vai aumentar muito mais o escopo e o volume de adesão. Mas eu me lembro que naquele artigo se falava muito também de reaproveitamento de resíduos sólidos, então tinha muito isso. Então, isso é importante a gente pensar que é muito difícil se comparar um programa com outro de outro país, porque mesmo que a gente utilize os critérios de elegibilidade das classificações que você mencionou e são baseados, vocês vão ver isso amanhã, eles são muito amplos. Eles são gigantescamente amplos. Então, e como a classificação, cada vez mais a gente tem convergência de tecnologias, então um documento de patente não tem uma classificação. Ela pode ter 5, 7, 8, dependendo de quantas tecnologias estão agregadas até no quadro reivindicatório. Acho que o Bruno, que é examinador, ele pode até falar com mais propriedade. Então, a gente vê essa dificuldade também, não é uma coisa fácil, mas é uma tarefa árdua ali para o NPI, e eu acho que é muito válido, eu acho que são programas que tendem a alinhar um propósito que antes o NPI, né, quando eu já entrei no mestrado, já não era mais cartorial, não era aquela coisa que eu escutava a BPI reclamando muito até da postura dos escritórios, porque não era só simplesmente pegar um pedido, examinar e conceder. Hoje em dia o NPI é muito mais, é um mundo. Olha só o que o Bruno apresentou, tem matchmaking, tem rodada de negócio, já estão pensando em como fazer isso depois. Então, a gente vê assim, uma proatividade dos escritórios de propriedade industrial e intelectual muito grande, e isso tem um mérito fantástico. Ter escutado o teu posicionamento, Tatiana, como advogada que está militando ali, que a gente vê o prático, lógico, se 80% dos teus clientes são estrangeiros, você tem que atender, e aí, como você falou, aquela preguiça dos escritórios talvez fica a chamada para a BPI, para justamente divulgar muito mais os usos, a elegibilidade de orientações que usem mais o sistema. Então, para mim, essa tarefa tem que ser em conjunta, entendeu? É uma parceria. É uma parceria, não dá para colocar todo o peso no NPI. O NPI, até a gente estava comentando antes de iniciar, né, Bruno, que existe uma tese de doutorado, não tem mais de uma, mas a última que foi defendida em dezembro é sobre o sistema de patentes verdes na área agrícola. Quantas são concedidas? E aí minha pergunta, porque a Roberta Fonseca também trabalhou comigo em outro projeto aqui no estado, eu falava, mas quantos estão no mercado? Como
é que a gente consegue entender? Porque uma coisa é patente concedida, mas não é inovação. Inovação é quando você está no mercado. Então, quando você falou, Tatiana, aqui, um dos impulsos é utilizar a patente como uma espada ou como uma coisa proativa, é porque o empresário está no mercado, então ele quer a patente em vigor. Sem dúvida. Mas muitas vezes está na pesquisa, e a pesquisa não está indo para o mercado. A gente não tem essa transferência de tecnologia, e não é papel do INPI fazer isso. Então, o PI Negócios é fantástico, porque é um passo além do que vocês costumam fazer. Então, Eu já ouvi, Cecília, que o INPI deixou de ser uma agência de marcas e patentes e passou a ser uma agência de inovação. Minto, um escritório. Antes ele era identificado como um escritório de marcas e patentes, ele agora é uma agência de inovação. Isso amplia muito o seu escopo de atuação e realmente ele quer promover a inovação e a colocação das soluções tecnológicas no mercado. Isso é muito bacana. E isso reflete em tudo, né? O INPI ele foi além, né? Ele hoje em dia ele está num dos pilares da tripla hélice, porque ele é um ator Exato. muito atuante e que está nessa interseção. E eu queria, Cecília, perdão, só também, já te dou a palavra, Bruno, mais rapidinho. Mas a gente, de novo, né, a frustração, por que tão pouca tecnologia chega de fato no mercado, né? Eu, na minha experiência aí, já como assistente, especialista de patentes, bem lá atrás, eu trabalhei com uma redação de pedido de patente para a produção de plástico a partir de cana-de-açúcar. E aí você diz, nossa, que bacana, né? Que solução linda para substituir essa matéria-prima, que hoje é tão danosa, só que se não tiver viabilidade econômica, por mais que o propósito, a intenção seja linda, o mercado não aceita verdadeiramente. Eu acho que esses são os desafios, né? Até colocando aí dentro da minha realidade bem mais medíocre ali do dia a dia, mas não adianta também a gente dizer é nossa obrigação ser proativos e promover o programa, se isso não for viável do ponto de vista prático para quem precisa produzir, bilar, tem timesheet, tem a pressão da produtividade. Eu quero trazer aqui, eu acho que eu usei a palavra, até falei, a palavra é muito dura, que é preguiça, mas de jeito nenhum, né? Estou aqui sugerindo que exista isso, na verdade, é a inviabilidade prática, se você vê muita dificuldade para fazer isso de fato, né, de forma produtiva e automatizada. É isso que eu queria trazer, Bruno. Eu vou abrir a palavra para o Bruno e depois eu vou ler as perguntas do chat. Bruno. Então, só comentar que assim, a apresentação da Tatiana é fundamental, não precisa se desculpar, eu acho que é isso mesmo que a gente precisa, a ideia do programa é essa. Na primeira fase do Euroclima, a gente teve um workshop, a gente fica também, às vezes, meio sem saber, né, exatamente quem é que tem que sentar na mesa com a gente, mas, enfim, a gente fez uma discussão, foi uma rodada de avaliação nessa questão de divulgação, né? Então, a gente ouviu das agências de inovação, de universidades. Então, a gente também é um pouco frustrante que não seja assim, 10 mil, 20 mil, 30 mil pedidos no programa, mas a gente já acalmou o coração, porque a gente tem a questão da estratégia né, do depositante, ponto, isso é fundamental, mas é fato, a gente concorda, eu concordo com você, tem a questão da divulgação, e a gente, justamente, esses eixos, esse desdobramento em eixos do programa, no final das contas, tenta cobrir isso, né? Quando a gente fala em fazer parcerias com outros escritórios, é para levar, por exemplo, eu sei que não é provavelmente não é a massa dos seus clientes, mas, por exemplo, na América Latina não tem programa. Então, por que a gente não leva? Porque se lá tem, a gente acaba multiplicando essa questão da divulgação, né? E também a gente está tendo essa troca com o Euroclima, com a Europa, então a gente tem acesso então a gente está tentando cobrir essa questão, mas assim,
Eu acho que também você concorda. O seu último slide, concordamos. E assim, eu acho que você também vai concordar com o que eu vou falar, é que o programa Patentes Verdes, ele não é uma pílula mágica, ele não é uma bala de prata, né? Mas, bem, você já falou isso, mas ele tem que estar lá para quem precisar, né? Exatamente. Pode ser que a gente tenha... Pode ser que a humanidade... Olha só, sendo agora... A humanidade precisa de 10 tecnologias que tem que estar agora na rua. Então, essas tecnologias têm que ser contempladas não só no Brasil, como em qualquer lugar, né? Então, nós temos exemplos. Então, a gente tentava, numas rodadas de divulgação, a gente tenta procurar, mas também é muito difícil, como a Cecília acabou de observar, esse acompanhamento pós-patente é difícil para a gente fazer, né? Falta mão. Então, assim, mas a gente tenta, nós temos algumas empresas, depositantes, detentores de patentes que foram concedidas via patentes verdes, que nós chamamos. Então, tem um exemplo de um caso para o Brasil que é muito importante, que é um tratamento de resíduo de mineração do ferro, que, inclusive, eu não sei se posso estar falando besteira, mas eu acredito que seja a base do que, por exemplo, vai permitir a Vale do Rio Doce trocar o sistema de depósito né, para sair para evitar as tragédias que a gente já viu. Então, assim, é isso. A gente talvez a gente sentando, eu e você, e NPI, e todo mundo, a gente conclua que talvez é isso, são 10 pedidos no ano que é o que tem que ir, né? Então, é isso. A outra coisa importante que você falou, e aí, assim, a minha visão, eu não sei se aí eu não sei se a Cecília deixa, mas não sei se o Douglas está na sala, mas o Douglas, ele é um dos pais do exame prioritário, né? Então, ele é a melhor pessoa para contar qual foi o entrave aí e por que a resolução é dessa maneira. Então, existe... no meu entender, tá? Existe a dificuldade de classificação e uma posição unânime do que é tecnologias verdes. Então, se adota o inventário verde, as classificações. Por que especificamente não colocaram os símbolos IPC? Eu acredito que é para não engessar. Pode ser ruim para o escritório, para os agentes, mas eu acredito que é para não engessar a resolução e permitir que outros pedidos que não estejam classificados ali entrem, né? Então, talvez seja isso, mas eu não sei. Se o Douglas estiver online e quiser se manifestar, por favor. Ele, infelizmente, teve uma mentoria, então não pôde participar, mas vai estar gravado, a gente passa a pergunta para ele. Ele pode, ele é um registro vivo dessa história. E aí, uma solução nessa coisa da classificação, que eu acho que vai ser abordado na próxima sessão agora, não, é de exercício. Tá, de exercício, o exercício guiado, depois do intervalo. Eu também não vou tirar para também não dar spoiler da apresentação da Priscila, mas existe uma outra... A Priscila vai falar depois ou sou eu? É a Priscila, depois do intervalo. Ela que vai dar o exercício. Legal. Priscila, que seria a adoção do CPC. O CPC tem uma seção, né, o Y02, para esse tipo de tecnologia. Pode ser uma solução, mas depende de uma decisão administrativa, não só do INPI, né, mas também acho que os outros, todo mundo teria que adotar, enfim, também tem isso. Essas são as discussões. E Bruno, eu acho essa parceria, assim, nossa, fundamental. Eu fui por muito tempo diretora e fiz parte do conselho da ABAP. E por conta disso, foi muitas dessas reuniões, assim, antes de liberar uma resolução, uma portaria, na época que o Júlio era diretor de patentes, mas foi muitas reuniões no INPI. E eu acho que é uma construção a 4 mãos mesmo, né? Muito bacana. Hoje eu já estou mais afastada da ABAP, fico mais com a BPI, a ANPEI, mas, enfim, eu acho que essa parceria assim, é bastante bacana, porque vocês vão ter a visão de quem usa, né? Sim, a gente tem que identificar esses pontos, se são realmente gargalos e se é contornável ou não. Exato. Né? E também exato. A gente tem que avaliar como né, uma entidade do sistema de
propriedade industrial, representando os interesses do Brasil, se é nesse sentido que tem que caminhar ou não. Exato. Então, são decisões mais, vamos dizer assim, de alta gestão, né? Estratégicas, isso mesmo. Isso também tem Perfeito. que ser visto. Mas é isso. Eu acho que, assim, por favor, todas as críticas. Eu acho que crítica, Perfeito. essa história de crítica, até crítica ruim, para mim, está valendo. Pode, crítica que não seja. Se a crítica não é construtiva, mesmo que não seja construtiva, por trás da reclamação tem algo a se construir. Entendeu? Então, é essa a posição. Perfeito. Obrigada, Muito gente. obrigada. Tem alguns comentários só do chat que a gente pode, em 3 minutinhos, porque aí depois temos o intervalo, abordar. Então, uma delas é o Leonardo Medeiros. Ele comenta sobre se existe alguma previsão ou ações institucionais a curto, médio prazo do NPI ou da OMP para ampliar as subcategorias da categoria de agricultura sustentável das patentes verdes. Esse é um ponto. Já vou mencionar o próximo, tá? Que é do César Moreira. Gostaria de saber se, por acaso, você acredita que o antigo parágrafo único do artigo 40 da LPI também era, de certa forma, um incentivo para não acelerar tanto o exame, ou não acha que seria verdade? Já respondo essa? Fiquem para os dois, e o resto são mais Não, comentários. porque São essas duas. Eu ia até comentar sobre esse parágrafo único, artigo 40, acabei esquecendo, na verdade, na minha apresentação, porque isso daí sempre foi um mito, né, Bruno, de que era por esse motivo que as pessoas não tinham interesse em acelerar o exame. Só que, uma vez caindo o parágrafo único, né, a gente continua percebendo o mesmo comportamento por parte dos depositantes. O que, então, talvez esclareça um pouco essa dúvida que todos nós tínhamos, se essa era a real razão por trás de tanta inação, né? Não é. Por isso que eu nem coloquei ali na minha apresentação. Acho que, de fato, é claro que, de novo, não é uma verdade absoluta. Isso podia ser verdade, talvez, para algumas indústrias, algumas áreas tecnológicas, mas, de uma forma geral, não é a principal razão, tá? Não sei se Bruno quer complementar. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar disso, que está vendo está do lado exatamente do depositante. Mas a gente, do nosso lado lá, é aquilo, oferecido, os exames, é o que você falou em sua apresentação, os prioritários estão aí abertos há tanto tempo, né? E, enfim, chega agora com a queda do artigo 40, não teve impacto mesmo, né? Então, de novo, e outra coisa que a gente percebe, não é só, é questão, de novo, é a questão da estratégia, né? A estratégia do depositante, que às vezes nem o agente sabe exatamente o que está no planejamento Claro. do cliente, né? A gente não sabe. E também eu acho que vai do sabor da economia, se está aquecido, se não está aquecido. Então, assim, a gente depende dos inputs externos, né, para estimular. Não é exatamente a ação nossa, a ação do INPI nesse sentido que vai exatamente forçar. Então, acaba que quem procura o patentes verdes, de novo, tem esses exemplos. Uma vantagem, e aí, desculpa, eu não lembro se estava exatamente na sua apresentação, quando você fala das vantagens do patentes verdes, é que tem um valor agregado, né? Uhum. A carta patente, ela é diferente, sai um selinho. Sem dúvida. Sai um valor agregado que você vai botar no mercado a sua tecnologia falando, olha, o INPI falou que é verde. Traz segurança jurídica, traz... e você diz o selo verde, inclusive, né? Verdade. Então, sai um selo ali, entendeu? Isso abre portas, mas tudo isso... É um conjunto, né? Não tenho, eu acho que seria intangível, né? Eu não tenho muito como avaliar. A outra Aí pergunta... entra no mérito da gestão da inovação. É sobre a ampliação das subcategorias na área de agricultura sustentável.
Aí eu acho que é com o Bruno, né? Olha, até o momento não tem plano. Ele diz alterar a resolução? Não, ampliar as subcategorias. Mas aí eu diria que essa pergunta é mais para amanhã, tá, Leonardo? Porque amanhã vai ser o IPC Green, né? Ou seja, vai ser porque o a gente... inventário, desculpa, o inventário do IPC, e aí pode-se mencionar e fazer essa pergunta. O que eu não comentei na minha apresentação, para também simplificar e não dar nó, é que tem uma discussão interna, né? Mas aí é uma visão assim, eu estou falando por mim, não é uma posição institucional, nem nada, pelo amor de Deus. A gente discute entre o nosso grupo de trabalho, por exemplo, quando teve aquela reformulação, a gente estava em discussão, e agora também em stand-by também, mas eu acho que é natural, vai acontecer em algum momento, tá? É começar a se perguntar, a discutir sobre as tecnologias associadas à indústria 4.0, né? Se a gente está falando em eficiência energética, é inevitável que alguém vai começar a perguntar, tá, mas Com certeza. eu não sou tratamento de resíduo, mas eu sou uma tecnologia, né? Então, como que... Eu falei em alguns pontos da apresentação sobre eficiência energética, então, por exemplo, tem tudo a ver, né, com 4.0. Então, eu acho que também, se é para né, ir em algum lugar, andar para algum lugar essa discussão, se eu estivesse na mesa, eu ia levantar para esse lado, tá? Mas isso é uma posição minha, tá? No INPI, no momento, a gente segue o que está no inventário verde, tá? Então tá, gente. Eu tenho que finalizar, porque aí a gente tem 9 minutos de pausa, 10h45 em ponto, tá, Silvano? Vamos retornar com a Priscila para o exercício guiado. Mais uma vez, muito obrigada, Bruno e Tatiana, pela excelente apresentação. Obrigada a vocês. Esse é o eu que nosso agradeço. intuito, da gente provocar diferentes pontos de vista e a gente poder criar critérios mais embasados para a gente poder tomar as nossas decisões. Muito obrigada. Perfeito. E bom intervalo a todos. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Tchau.